abraço, meus amigos. Aqui o Hugo Sérgio, 33 anos de idade, 13 de rádio esportivo, mineiro, de Belo Horizonte, fã de um bom pão de queijo. Mas claro, um goiano de coração e amo, claro, o rádio esportivo, principalmente o rádio esportivo goiano. Minha carreira teve início em 2005, na Transamérica de Belo Horizonte. Naquela ocasião com Flávio Anselmo, um cronista renomado lá em Belo Horizonte. Eu me lembro que quando eu comecei no rádio esportivo, eu entrei mandando abraço na Transamérica de BH. E de repente a transmissão, o narrador passou mal. Era até o Ari Aguiar, que trabalha na ESPN. Ari Aguiar narrava na Transamérica, o Rômulo Mendonça estava com a gente também nessa transmissão. O Ari passou mal, estava no estúdio, não tinha ninguém para narrar. E falaram: Hugo, narra aí. Narrei Cruzeiro e Caldense 0-0 no Mineirão. O empate na estreia do Campeonato Mineiro foi a minha primeira transmissão pela Transamérica de BH. E se eu te falar que eu torci pra não ter gol, porque nem um bordão eu tinha de gol, meu amigo, fiquei na torcida pelo 0-0 e o céu me atendeu. 0-0 no jogo, não teve necessidade de gol, mas aí na terceira, quarta rodada do Campeonato Mineiro, acabei começando a criar um pouquinho de estilos, alguns bordões na narração esportiva, mas tive início em BH. Primeiro bordão em Belo Horizonte, eu me lembro de que não foi um é nosso, foi um parecido. É meu, é nosso. Começou a nascer um pouquinho do é nosso em Belo Horizonte, mas depois eu tirei, que a Transamérica ela optava por um rádio um pouco mais enxuto, mas a gente sempre tem um espelho na narração esportiva. E eu tinha dois narradores que eu sempre me espelhei em BH. Um, que eu tenho timbre de voz, que tem gente que fala, olha, copia o estilo. O estilo a gente acaba tendo um pouco parecido, mas a gente desvirtua com o tempo. Mário Henrique, o caixa da Rádio Itatiaia, e principalmente Willy Gonzer, que por muitos anos foi narrador do Atlético Mineiro. Eu era um fã, um devoto da narração esportiva do Willy. E você falou de bordão, eu cheguei a gritar em algumas transmissões lá dentro, que era do saudoso Willy Gonzer. Como Copa do Mundo, a Copa que mais me marcou, a seleção mais desacreditada. Me lembro de 94, eu na sala de casa, ajoelhado, torcendo pela seleção brasileira contra a Itália na decisão. Bravo com o Roberto Baggio pela Copa que ele havia feito, né? Olha, vai ser difícil o Brasil bater na Itália nessa decisão. Mas eu me lembro, eu na sala, ajoelhado, a família inteira, orando, torcendo pela seleção brasileira. Tafarel brilhando, o Brasil conquistando o tetracampeonato. Uma seleção que começou com olhar de desconfiança, mas foi a que mais marcou. Não era nascido em 82, né? Porque pelos VTs que a gente vê de 82, foi a seleção ímpar. A seleção rei da pequena área. E pelo carisma também que tinha, né? Me refiro ao Romário. Esse foi único. Como jogador dentro dos clubes, do Vasco da Gama, de outras equipes, mas também como um jogador que arrebentou a boca do balão na seleção brasileira. Chamou a responsabilidade naquela Copa, esteve naquela Copa ao lado de Bebeto. Pra mim, Romário era o cara. Eu me lembro do Romário no período que eu fiz a Transamérica do Rio de Janeiro. Narrei um jogo na Transamérica, alguns jogos, estive lá no Rio de Janeiro pela Transamérica, que trabalhava na de BH, fiz jogos para do Rio de Janeiro, e eu conheci o Leonardo Baran, que é uma pessoa que tem participação efetiva na minha vida profissional, um grande amigo, um baita profissional, tá no esporte interativo. E num jogo do Vasco que eu narrei em São Januário, tive a honra de falar um pouquinho com o Romário. E aí foi um momento de descontração, porque o Romário tem aquilo do Vampeta, histórias do Vampeta, tinha as histórias do Romário. Um cara fantástico, sensacional, um carisma sem igual. Ah, para muitos marrento, mas isso é bom, um cara que chama a responsabilidade. Você pode até traçar um comparativo. Messi e Maradona. Na Argentina, a aceitação do Maradona é maior. Por quê? Carisma, um cara solto, polvo, a popularidade é grande. Gênio da área. Para mim, Romário, um dos maiores. Ah, bateu. É um cara que era referência, né? Bateu aquela Copa de 94, baixinho, brilhando junto com o Bebeto. Olhei pro Romário, na época me emocionei, um pouco que eu vi o Romário. Falei pra ele antes desse bate-papo, falei, sou um fã incondicional do seu futebol, da sua pessoa. E ele contou algumas histórias, logo o nervosismo foi embora e foi um bate-papo quase que de um familiar. Foi bacana, esse bate-papo me marcou bastante. O meu passe foi emprestado, olha que bacana. Quando se fala da rádio Sagres 730, se fala em Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Lá em Belo Horizonte, os companheiros já sabem. Não tem para outra emissora. É que domina o centro-oeste do Brasil, tem uma identidade forte com a Seleção Brasileira e para mim vai ser uma honra, por esse período, estar vestindo a camisa da Sagres 730, emissora que já trabalhei, tive a honra de trabalhar, tenho amigos aqui e é uma empresa que tem uma credibilidade, volto a destacar quando se trata em eventos internacionais de Seleção Brasileira, vai ser bacana essa experiência, viu? A
Sagres 730, sempre que toca em assunto não só de seleção brasileira, mas de grandes coberturas, se fala em rádio Sagres 730 pela história que ela tem. Emissora que domina o Centro-Oeste já há anos, tem credibilidade, é muito próxima do torcedor e marcada pelas grandes coberturas. Vários profissionais em eventos internacionais. É o veículo de comunicação que mais chamava atenção. Recentemente na ESPN falaram isso. Olha, a 730 quando chega para um torneio internacional, ela chega com 8, 7, 10 profissionais. Ela realmente marca, ela tem história, né? Está perpetuada na mente, no coração do apaixonado, do amante pela crônica esportiva de Goiás, do Brasil, claro. Seleção brasileira, amor e ódio, né? Em alguns momentos. Para quem já acompanhou uma seleção brasileira de 94 para cá, vimos uma conquista do tetracampeonato, um pentacampeonato, uma seleção que não foi tão bem em 2006, mas era tão badalada, e a gente vê uma seleção nesse tropeço aqui dentro de casa, aquele 7-1 vai marcar por um tempo. Como torcedor, foi uma situação de amor e ódio. Agora, como jornalista, a seleção brasileira não tem como a gente negar essa história que ela tem, essa fantástica história, não dá pra gente cravar um favoritismo em Copa. É a seleção brasileira, mesmo depois do 7-1, é a chamada camisa pesada que enverga a varal. O amor e ódio como torcedor, amor como jornalista. Brasil e Argentina. Aquele passeio no ano passado nas eliminatórias, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Paulinho, né, que é o volante artilheiro, aquele jogo no Mineirão, aquela goleada do Brasil para cima da Argentina. E eu me recordo desse jogo, eu me lembro da narração argentina. Não vou me recordar aqui do nome do narrador, mas que foi até um quadro no Redação Sport TV. Ele, nos gols do Brasil, ele não gritava, ele colocava um tango, né? Entrava um tango na transmissão argentina e ele se rendendo ao bom futebol do Brasil, essa redenção do Brasil nessa era Tite, que é um Brasil totalmente diferente. A memória de vocês é algo surreal, é fantástico, hein? Essa Copa América de 2011, ela foi divina. Não no produto final, que foi a eliminação do Brasil, jamais. A gente ficou na torcida pela seleção brasileira, embora tenha jogado um futebol muito abaixo do esperado. Mas foi uma batalha. Cheguei na Argentina para a Copa América, ficamos ali pouco mais de 15 dias, e um jogo do Brasil, se eu não me engano, em Córdoba. Fomos para o aeroporto, chega no aeroporto, um vulcão entrou em erupção. Então na ida eu já tive um problema, foi para Buenos Aires para fazer a estreia em La Plata. O vulcão havia entrado em erupção no Chile e afetou os aeroportos da Argentina e também num jogo do Brasil em Córdoba. Tivemos que fazer o chamado voo rasteiro. 11 horas para Córdoba. E olha, não tinha nem hotel lá em Córdoba. Para você ter uma ideia, os companheiros de imprensa foram para um albergue, que não tinha hotel. Então, foi um momento difícil, um momento conturbado, fora e dentro de campo. A emissora sempre dando estrutura, o rádio goiano dá estrutura muito boa pra gente, mas são situações que não estão ao alcance das emissoras, esses problemas que a gente tem de vulcão, de problemas às vezes de logística dentro do local, mas foram dias fantásticos. O Brasil empatou, começou mal, empatou com a Venezuela, depois teve um jogo contra o Equador, jogo difícil, depois contra o Paraguai, veio a eliminação nos pênaltis contra o Paraguai, uma Copa América dentro de campo para ser esquecida. Mas é currículo, marca a vida de um profissional, o Brasil que para muita gente vai entrar bem, tem Alexandre Pato, tem o Neymar despontando, foi um fiasco em campo. Ixi, a realidade de um profissional de imprensa para transmitir um jogo de futebol, me recordo que em La Plata, estreia do Brasil nessa Copa América que eu falei para vocês em 2011, La Plata, para se ter, nem água chegava profissional de imprensa. Então você narrava o jogo, embora a temperatura na casa dos 10 graus, dá sede narrando, não chegava água, a estrutura do estádio não era tão boa para a imprensa, chamada posição, né? De ponto de transmissão que tem em Copa do Mundo, muito distante, tablado, as dificuldades que a gente tem às vezes de conexão, a internet do lugar às vezes não ajuda, essa internet tão boa como no Brasil, no caso dessa Copa América de 2011, não é uma vida fácil não, viu? Para quem acha que é fácil, e a gente trabalha com emoção. O profissional, o locutor esportivo, ele é um vendedor de emoção. Então, o psicológico, ele tem que estar 100% para levar a emoção até o ouvinte. Me recordo de um jogo que a transmissão caiu, chamado jogo off-tube, fazendo pela transmissão de estúdio. E aconteceu o que mais marcou, volta com seleção brasileira, que foi também em 2011. A gente no centro de imprensa, transmitindo Uruguai e Argentina, a transmissão do telão cai. Foi um aperto, demorou uns 2 minutos para voltar. Como li texto nesse jogo? O que eu mais li era texto e dava tempo e placar com o meu cronômetro torcendo pro jogo, não acontecer nenhum gol no jogo. Agora uma outra situação foi um tubo que eu fiz.
aqui no rádio goiano, a transmissão caiu. O que eu tive que fazer? Colocar o rádio no ouvido e ouvir uma emissora local para conseguir narrar um pouquinho e dublar um narrador esportivo. E aí teve uma leve gafe, que eu falei o patrocinador, li o texto do patrocinador da emissora que eu tentei dublar. Mas acontece, passa. Ah, teve mais uma, mas aí no automobilismo, Stock Car. Eu narrei a corrida, parte da corrida, e o Charlie Pereira se recorda disso, pela cronometragem, um site que mostrava o tempo, a cronometragem. Então eu simulava as ultrapassagens, claro, sem blefar nem nada, era de acordo com a cronometragem, né? A primeira posição, segunda, terceira. Então foram duas situações que acabaram marcando. Transmissão de tubo, o sinal caiu e eu tive que improvisar. A emoção é muito grande, uma rádio de respeito, que conquista o ouvinte, que sabe cativar, um rádio leve, né, que a gente estava precisando disso. É uma emissora que ela tenha esse espaço no cenário nacional por ser uma rádio leve, com absoluta credibilidade. Vai ser bacana, viu? Tá numa marca tão forte que a Sagres 730.